Boa tarde, olá, boa tarde. Peço desculpa não ter começado a tempo, mas isto é dos diretos, faz parte. Eu vou já aqui iniciar o direto também no Instagram, para quem está aqui no Instagram. Boa tarde a todos. Hoje, escusado será dizer que tenho uma convidada, também ela extraordinária. Tive um pouquinho a conversa com ela, agora em bastidores, e vocês vão ficar maravilhados com o percurso dela e com a pessoa que ela é. E acima de tudo, porque a Filipa, e vocês estiveram atentos, viram que ela chama-se Filipa da Vida, ela está habituada a lidar com pessoas, é o trabalho dela, o contacto com o público, coisa tão essencial nos dias de hoje, principalmente depois de uma quarentena, destas coisas todas em isolamento que nós tivemos. O contacto humano é fundamental. Houve várias coisas que foram mudando na nossa forma de ver, de experienciar as coisas, mas também é importante perceber a forma como nós agimos e o contacto com o outro, principalmente se forem em questões relacionadas com os recursos humanos, que é o caso da nossa convidada de hoje, é fundamental percebermos e termos a noção que como as palavras podem impactar a vida das pessoas. E eu costumo dizer que às vezes um pequeno olá, logo quando se começa de manhã, ou cruzar com alguém no trabalho e dizer um olá, ou até um sorriso, pode ser contagioso e mudar também a nossa postura perante as coisas e até perante aquele dia e a forma como nós também gerimos e até mesmo a parte dos conflitos que às vezes é tão difícil de gerir no trabalho, até mesmo à nossa volta, até com os amigos, por exemplo, ou até com a família. Muitas vezes vimos do trabalho, não desligamos, não conseguimos descomprimir da melhor forma e às vezes também subcarregamos e descarregamos a quem está mais perto de nós. Portanto, eu acho que isto está tudo interligado, é um bolo e nada melhor que a Filipa nos explicar um pouco de algumas estratégias, a experiência dela e o desafio que ela recebeu, que eu achei extraordinário e é o que dá o nome ao nosso direto de hoje. Eu vou pedir a quem estiver em direto a assistir, quer no Facebook, quer no Instagram, para deixarem comentários à nossa convidada. Aproveitem os diretos nesse sentido. E se tiverem alguma questão para colocar à Filipa, aproveitem, mesmo que vocês não possam estar em direto. Eu sei que há pessoas que estão e veem aqui o direto em diferido, ou mais à noitinha, ou no dia a seguir, não há problema nenhum. Vocês podem sempre deixar comentários que quando a Filipa ou eu lermos, vamos responder ou eu faço chegar até à Filipa nesse sentido. Eu vou já puxar a convidada aqui em direto pelo Facebook e digam olá quando chegarem. Eu vou puxar aqui em direto aqui a Filipa. Olá, Filipa. Olá, Sofia. Eu já lhe tinha dito olá, vocês é que não sabem. Não, já tínhamos dito um olá. Filipa, antes de começarmos já aqui a falar pelos cotovelos, que é o meu caso, eu vou-te já puxar aqui também pelo Insta. Ok. Vais receber um convite. Eu vou-te já enviar um convitezito. E tu vais ter aí a indicação. Espera, acho que carreguei devagarinho demais. Ok. Acho que agora sim. Está. E pus-te aqui já, olha, estou a ver o teu globozinho, o teu computador, depois tens de divertir. Olá aqui. Espera aí, agora deixa-me inverter. Eu vou baixar ao máximo o meu som Assim. e vou baixar também o meu som daqui do telemóvel para evitar aqui aqueles feedbacks que às vezes é um bocadinho impossível de eu os tirar, mas vamos minimizando isto. Vamos aqui, olhar para um lado, olhar para o outro, olhar para um lado, olhar para o outro. Eu, por acaso, meto o telefone muito perto da câmara do computador, assim para ver se eu não altero aqui muito o sistema. Digam olá, já sei que estão aqui pessoas em direto, pelo menos do Instagram. Digam olá se puderem e digam se estão a ouvir bem a mim, à Filipa.
Pois é, Filipa, eu não me enganei quando disse que tu tinhas um ar assim super doce e um sorriso contagiante. Isto a Filipina não começou a falar e já está a sorrir e uma pessoa, pronto, desmorona-se logo, fica logo aqui descontraída e é o que se quer, é o que se quer. Ó Filipa, nós estávamos a ter uma conversa de bastidores tão gostosa que eu disse à Filipa assim, ó Filipa, isto já devia estar a ser gravado, não te esqueças do que estás a dizer, pode ser tudo daqui a bocadinho. Pois é, Sabes Filipa. que as conversas nunca são só de um lado, por isso o mérito não pode ser só de uma só pessoa, por isso tu, como é óbvio, tens toda a influência e por isso é que é super agradável falar contigo. Ai, obrigada. Obrigada, pronto. E depois no final eu dou uma recompensa aqui à Filipa. Não, estou a brincar. Espero, ainda bem que é mútuo e agradeço por isso, mas é fácil ficar contagiado com o teu sorriso, porque acaba por ser um sorriso quente e doce. E isso é muito bom. Ó Filipa, para contextualizar e para quem não te conhece, e eu também vou aproveitar para te conhecer um bocadinho melhor, porque é a primeira vez que eu estou a falar assim com a Filipa, assim, porque basicamente foram trocas de mensagens, foi até claro, foi muito virtual, e pouco assim este contacto fazia falta. E quando for pessoal, ainda melhor, ainda melhor. Mas temos de agradecer também às tecnologias que nos permitem quebrar estas barreiras e tirar as coisas a nosso favor, porque apesar de serem um bocado impessoais, fazem com que isto seja possível, que é conhecer pessoas, imensas pessoas, fantásticas, têm sido os meus convidados, têm sido fantásticos. E já agora, uma coisa que eu recebi uma notificação, Filipe, desculpa lá, eu interromper-te, mas faz hoje um ano que eu comecei as minhas lives. Sério? Bem, boa. Nunca pensei, é verdade. Filipa, agora sim, eu vou parar de falar, não prometo por quanto tempo, mas vou-te dar a voz e quero-te perguntar que o teu percurso, não sei se veio desde sempre esse gosto pelo lidar com as pessoas, o contacto com o público, mas tu passaste ou tiveste até há pouco tempo, há relativamente pouco tempo, na área de hotelaria. É verdade. Olha, eu comecei a minha carreira realmente em hotelaria, assim à séria, não é? Comecei a trabalhar muito cedo, aos 16 anos já trabalhava, mas assim mesmo, a sério, eu comecei na hotelaria e foi muito engraçado porque os meus pais também tinham trabalhado na hotelaria e comecei na parte dos recursos humanos, comecei a trabalhar em 2 hotéis em simultâneo, depois rapidamente passaram para 6 hotéis. E foi muito giro, porque à medida que eu vou desenvolvendo a parte dos recursos humanos, vou-me também apaixonando muito pela parte hoteleira e foi muito giro. E tu há bocado estavas a falar no lidar com as pessoas e com o público, e essa foi uma das coisas que eu também tive que fazer, o público interno e externo, ou seja, os nossos colaboradores, e também a pouco e pouco eu fui desenvolvendo a parte operacional e acabei por também estar em contacto com os clientes. Por isso, lidamos de maneiras diferentes, mas tem muitas características comuns, a forma como nós falamos com um colega de trabalho, e às vezes o erro é nós acharmos que é completamente diferente. Mas quando nós estamos a lidar com o público, não é? Com o cliente em hotéis, se nós tratarmos o nosso colega dessa mesma forma, com o mesmo cuidado, porque em hotelaria nós fazemos tudo por tudo para perceber os gostos dos clientes, como é que nós podemos ceder as expectativas dos clientes, e se nós transpusermos isto para o colega, é muito interessante. E muitas vezes nós trabalhamos durante muitos anos com as mesmas pessoas, achamos que as conhecemos e se calhar não. E se nos perguntarem qual é a cor favorita daquele ou daquela colega, nós não sabemos. Só sabemos o que é mau, não é? Às vezes, assim, de uma forma generalista, como é óbvio, e acabamos por nos esquecer de ir a este detalhe, tal e qual como fazemos quando estamos a atender um cliente.
E a hotelaria é um exemplo exímio disto, não é? Há aqui uma preocupação muito grande de transmitir às equipas este detalhe de conhecer o cliente pelo nome, os gostos, quer para quando o cliente volta nós podermos ceder as expectativas, e depois para dentro às vezes acabamos por esquecer um bocadinho isto. E então foi onde comecei, foi em hotelaria, e acho que tem tudo a ver. A parte de recursos humanos eu fui desenvolvendo, aprendendo também a lidar com as pessoas, com o cliente, e isso é uma escola muito grande, sem dúvida. É verdade, Filipa. E diz-me uma coisa, tu quando iniciaste na parte hoteleira, já percebi que veio da família, veio a parte familiar, o gostinho sempre existiu ou começou com esse contacto através da tua família, como ainda filha, se calhar, não sei se é dos pais, se diz, mas pronto, como filha, já estás a dizer que sim com a cabeça, ou seja, tu se calhar desde sempre contactaste muito essa área, e começaste logo a ganhar esse gosto, ou quando tu enverdaste pelos recursos humanos, penso que foi a tua área, se calhar depois logo de abraçares, pensavas noutra coisa, Filipa, por exemplo, décimos anos, imaginavas-te noutras coisas, ou veio sempre essa característica em ti de eu um dia vou estar a, se calhar, gerir equipas, ou lidar com pessoas, eu gosto mesmo de contacto com o público? Olha, não te vou dizer que toda a vida pensei em trabalhar em recursos humanos, porque essa não é a verdade, não é? Olha, posso dizer que quando era pequenina gostava de ser inúmeras coisas, todos os dias mudava de ideias. E eu acho que os recursos humanos acabou por vir de uma forma muito natural enquanto estava a fazer a universidade, e a hotelaria vem no Algarve, não é? Eu estou a viver no Algarve, e no Algarve maioritariamente tens a hotelaria, não é? O turismo, e acaba por, não é uma desculpa, mas acaba por ser uma das coisas, acaba por influenciar. E como pai e mãe já estavam em hotelaria, acabou aqui um bocadinho por haver aqui uma combinação de coisas. Tudo se compôs no teu percurso para que a coisa Exatamente. naturalmente, e se já havia aí um gosto em ti, apesar das 1001 profissões que imaginaste, se calhar quando eras mais nova, acabou por tu sentires esse chamamento, porque naturalmente se calhar acabaste por ter ali a experiência, se calhar descontraída, porque ok, isto ainda não é meu, eu dou aqui coisa, mas depois se calhar começaste a tomar-lhe o gosto e a sentir parte integrante das coisas. Mas estávamos a falar da equipa, penso que foi um bocadinho isto que me transmitiste, eu acho que toda a gente sentiu isso em ti agora. Mas estávamos a falar da equipa e tocaste em pontos muito sensíveis que muita gente se calhar se sente assim. Temos o lado do empreendedor e o lado do funcionário. Sim. Enquanto funcionário, nós queremos dar sempre o nosso melhor também, mas também queremos ser reconhecidos por quem trabalha connosco. Mas é certo que quando nós ou existe um ambiente muito familiar, e disseste bem que às vezes são equipas que são durante anos, há uma ou outra pessoa que se calhar é pontual, para fazer ali part-time, se calhar por o fluxo momentâneo que é necessário colmatar, mas se calhar há pessoas muito já da casa. E é certo que ou há ali uma cumplicidade grande, que às vezes pode ser bom e pode ser mau, se a pessoa que faz erros que deve ser chamada a atenção pode levar a mal, porque parece que há ali já uma ligação afetiva, e é como se a gente estivesse a criticar, ou não é por maldade, mas é porque sabemos que a pessoa tem potencial para mais, e estamos ali a vestir a camisola a dar a cara, não é? Pela vossa empresa, pela parte hoteleira, e às vezes é complicado até na parte dos recursos humanos, porque vocês têm sempre aquele lado, são os mozões. Se alguém é chamado aos recursos humanos é porque a coisa não é boa, habitualmente. Mas tu já vais mostrar que às vezes não tem de ser por aí, e pelo contrário, nós temos de começar a quebrar e a mudar estas mentalidades. Primeiro, porque a pessoa não ficar com o coração acelerado só porque foi chamada aos recursos humanos e pensar só que é coisas más. Mas, por outro, também pelo patrão, às vezes só em última instância toma as decisões e a pessoa às vezes não se sente parte integrante de uma equipa e muitas vezes sente-se se calhar até frustrado. Ou vocês, ou eu digo vocês no sentido que estavas a contar a experiência, mas às vezes só se conhece as pessoas pela rama no local de trabalho e muitas vezes acaba por o bom ou por mau, não se conhecer o outro lado. Claro que ali
estão a trabalhar para quem vem, no sentido de a parte hoteleira cada vez mais está a proporcionar boas experiências aos clientes, é isso que fica na memória do cliente, é a experiência, e isso exige que se conheça bem determinados gostos do cliente e é bem explorado para que a pessoa, quando pensar em repetir a experiência, é de vocês que se lembra para fazer, tipo, não, eu vou para aquele e vou recomendar aquele. Mas às vezes focam-se muito num lado, as empresas em geral, não estou a falar agora em particular no teu caso, ou do teu ramo, mas às vezes há um bocadinho aquele desequilíbrio. Há tanta preocupação, e digam aí se concordam ou se sentem alguma situação destas, ou já presenciaram isso. E falas no Algarve, e há outra coisa que eu gostava de tocar, que há pessoas que sentem isto. Eu, por acaso, nunca senti das vezes que fui ao Algarve, mas o Algarve vive muito para o turismo, e disseste muito bem, se calhar isso também influenciou o teu percurso. Mas tu sentes que os portugueses, em geral, e quem está na parte hoteleira, sobretudo, trata de forma diferente uma pessoa que chega, imagina, 2 pessoas chegam ao mesmo tempo, e agora vou ser mozinha aqui para a Filipe, 2 pessoas chegam ao mesmo tempo. Uma é um casal britânico, por exemplo, eu vou dizer britânico porque são um grande é britânico, e vem um casal português. São tratados, há diferenciação na forma de tratar, não devia de haver, mas tu sentes, em alguns casos, que há isso. Tu vês situações dessas que eu acho que em que tu digas assim, não, vocês têm de mudar isto não é bom para a política. Tu já uma vez sentiste pessoalmente, como pessoa que vai ao sítio comer ou não? Pela experiência que eu tive e dos vários anos que tive em hotelaria, não senti que isso existisse ou que houvesse sequer indicações nesse sentido de tratar diferente uma nacionalidade da outra. O que nós temos que perceber é que as nacionalidades têm exigências diferentes, não é? Se calhar, enquanto há determinadas nacionalidades que querem fazer o check-in e querem um check-in muito pragmático, não é? Ou seja, chegar, ser-lhe dada logo a chave do quarto e querem-se ir embora. Depois há outras nacionalidades que são mais latinas, que gostam mais de conversar e por aí fora, e às vezes o que acontece é que não há muito tempo, principalmente em pleno verão, em que o recepcionista tem alguma dificuldade em querer dar atenção, mas depois começa a olhar para trás e vê assim uma fila de pessoas que também estão desejosas de chegar aos seus quartos, por isso eu acho que tem muito a ver com as necessidades do cliente que chega, o tipo de hotel, não é? Também, se tu fores para um hotel que é só um resort de lazer, tu vais ter uma determinada expectativa. Se vais para um hotel em que tu tens conferências, ou seja, de congresso e por aí fora, tu tens outra totalmente diferente. Hotéis de cidade são diferentes de hotéis de resort, por isso há aqui toda esta diferença e muitas vezes as pessoas levam a questão para a nacionalidade, não é? Tratamos melhor uns em detrimento dos outros, mas tem muito a ver com a expectativa e muitas vezes, por muito que se queira, nem sempre se consegue ir e exceder a expectativa de todos os clientes. Mas trabalhamos na hotelaria, pronto, eu ainda digo que trabalhamos, foram muitos anos a trabalhar em hotelaria, mas para fazer exatamente todo o tratamento da mesma forma. Esta é a minha experiência. Eu não vou negar que existam casos em que isto não acontece, mas esta é a minha experiência de 22 anos de hotelaria, em que é muito tempo. lidar com clientes. Eu, como exerci também, além de trabalhar nos recursos humanos, fazia de duty manager. Esta é uma função que nós temos em hotelaria, que é a pessoa que substitui o diretor-geral, por isso podemos ser chamados a resolver determinadas situações, a falar com clientes, a receber elogios, porque também só se fala muito em reclamações, mas também em elogios. E então, ao lidar com os clientes, nunca senti, pronto, posso também ser uma felizarda e acredito e sei perfeitamente que existem casos diferentes, mas não sinto essa diferenciação. É bom, porque às vezes aqui no Instagram, eu não sei se viste, está aqui o comentário da Sofia, a Sofia é da Madeira, e ela diz que às vezes sente, infelizmente às vezes sente. Eu digo isto porquê? Porque às vezes há aquela ideia de um estrangeiro vai gastar mais, está mais predisposto a gastar, então vamos dar um bocadinho mais de atenção.
se calhar erradamente, se calhar estou a dizer isto erradamente. Porque não sabemos, mas, não é? Há aquela ideia às vezes de ali se calhar consigo, eles se calhar gastam muito mais, ou até mesmo numa refeição, por exemplo, ou se eu for a um restaurante e não vou, por exemplo, para a parte hoteleira de dormida, e foi onde as pessoas, algumas que eu falei, sentiram isso, sentiram que pensavam logo à partida que se calhar a pessoa não ia abrir tantos cordões à bolsa para fazer ali um grande gasto, e se tivessem que escolher, davam um bocadinho mais de atenção à outra. Mas ainda bem que nunca sentiste isso, e porque também depende um bocado da política e da forma como os empregados estão com as ordens, não é? A entidade empregadora também as orientações. As orientações têm que ser alinhadas. Porque quando alguém entra na recepção de um hotel, nós não fazemos a mínima ideia qual é a origem daquele cliente. Quanto muito sabemos a nacionalidade. Não sabemos se o cliente teve o ano todo a poupar para vir de férias. Não sabemos se o cliente tem uma vida abastada e escolheu o nosso hotel. O que nós sabemos é que fomos escolhidos para aquela pessoa passar as suas férias, festejar o seu casamento, celebrar o seu casamento. Ou seja, nós muitas vezes fazemos parte de eventos, costumo dizer, sem ser convidados, não é? Então temos aqui uma grande responsabilidade e há momentos que não se repetem, por isso, não sei, acho que é como tu dizes, tem muito a ver com a forma como nós orientamos também as equipas, a própria cultura da empresa, mas eu acho que isto tem muito a ver depois também com a forma como tu vês o serviço, não é? E eu encaro que o serviço é uma estrada de dois sentidos. Eu sirvo, mas também sou servido. E também temos pessoas, muitas vezes, que se fala muito no serviço da parte de quem dá o serviço, mas também às vezes quem recebe como cliente, às vezes também não é o melhor cliente. E então depois há aqui uma combinação de coisas, mas eu acho que é preciso nós dedicarmos algum tempo à pessoa que temos à frente e tirar todas as características que nós vamos aprendendo, não é, a lidar e a ler a pessoa que está ao nosso lado para podermos adequar a forma como nós atendemos, não é? Eu acho que isso fazemos na nossa vida, no nosso dia a dia. Filipa, já alguma vez te enganaste de uma pessoa? Porque é assim, quer queiramos, quer não, tu já tens muito tal disto e disseste 22 anos, certo? Sim. É muito, é um pedaço de vida. 22 anos numa área já te dá um traquejo de quase de dissecar um bocadinho, superficialmente, claro está, uma pessoa quando entra. Claro que, inevitavelmente, não é? A roupa, a linguagem gestual da pessoa, não verbal, aquela linguagem, o primeiro impacto faz toda a diferença. Assim como quem entra, o impacto da forma como a equipa está, a postura, todo o género, toda a envolvência, a parte do design do espaço, a parte da forma do acolhimento, depende depois de cada espaço e o que é que se pretende. Claro, se eu for para uma família, é diferente de for para uma concentração de motares, não é? Pronto. Ou para um resort é diferente, depende do contexto, como é óbvio. Mas quando uma pessoa entra e tu alias, alguma vez dissecaste uma coisa e depois saiu-te outra, para o bom ou para o mau? Olha, sim. Uma surpresa que tenha-te ficado na memória, às vezes ficam as piores, não é? Mas que tenhas decepcionado, tipo, até fiquei assim com ar tão impressionado e afinal... É assim... não tens de dizer nomes, só pode ser a situação. Só. Tranquilo. Eu acho que eu atuaria há tantas histórias que cada um de nós tem, pelos anos que trabalhou. Eu acho que, enfim, ainda hoje eu falava nisso, comentava isso, que dá para escrevermos um livro das histórias todas que passamos. Mas olha, tu falaste aí numa coisa muito, muito interessante, que é desde a forma como nós nos apresentamos. E eu lembro-me de várias situações, esta é uma delas, em que a determinada altura eu estou de duty, estava de serviço, e eu sempre usei saltos altos. Eu não sou muito alta, mas realmente com os saltos altos ainda ficava mais alta. E sempre gostei de usar fato e salto alto, e lá ia eu falar. Só que cheguei à recepção, havia uma cliente que queria apresentar uma reclamação, e quando eu chego à recepção, a cliente era muito pequenina. O tamanho dela, era baixinha. E eu
imediatamente pensei, vamos ter aqui uma barreira, não é? Porque eu, Sim, saltos desigual, muito sim. alta, não é? A falar com a cliente, ou seja, eu estava numa postura de dominância Autoritária, quase autoritária, que era dominante. aquilo. Então, uma das coisas que nós vamos aprendendo ao longo dos anos, a primeira coisa que devemos fazer numa situação destas, em que não podemos tirar os sapatos, não podemos fazer nada disso, é convidar a cliente a sentar, para que nós possamos ficar Ao mesmo nível. no mesmo nível, percebemos? Então, isto são pequenas coisas que nós vamos aprendendo. Às vezes nós achamos que o cliente é super simpático, conseguimos resolver uma determinada reclamação e depois, de repente, aparece um comentário pavoroso nas redes sociais e por aí fora. Por isso, Uma às pessoa vezes, até fica assim, mas foi esta pessoa a que falou comigo. às vezes as pessoas dizem que está tudo bem, pronto, a situação está resolvida e por aí fora. Outras vezes chegam aos seus países de origem e aí apresentam as reclamações. Por isso, eu costumo dizer que nós, antes de irmos ter com o cliente, é muito importante tirarmos toda a informação sobre a situação que o cliente, porque normalmente o cliente acaba por dizer na recepção o que é que se passa. Então, nós temos aqui um compasso de espera para saber o máximo de informação, para poder, muitas vezes, já ter a solução, ou não, pode acontecer, e se não tivermos, sermos transparentes e honestos com o cliente, dizer que vamos lidar com a situação, vamos ver o que é que podemos fazer, e é uma coisa muito importante, que é não passar o cliente de mão em mão. Isso muitas vezes acaba por irritar o cliente, que é no dia seguinte aparece uma cara nova a querer falar com o cliente. E a explicar tudo outra vez, o cliente sempre está ali Exatamente, sempre a falar do mesmo e exatamente. que há ali uma má, se calhar, coordenação do próprio Sim, hotel e da equipa. Ou então estão a tentar sim. ver se ele se cansa e desiste. É Exatamente, verdade. então aqui a ideia, eu sempre fiz isso e sempre defendi isso, e as equipas com quem trabalhei sempre fomos apologistas disto, que é quem recebe a reclamação dentro do possível, às vezes pode acontecer nós não conseguirmos estar presentes, não estamos 24 horas no hotel, nós seguirmos a reclamação do cliente até ao último dia. Se isto não for possível, no dia em que o cliente faz o check-out, ou seja, que o cliente vai embora, nós garantirmos que estamos presentes, pelo menos para ter a certeza que correu tudo bem e que fizemos, e a nossa equipa também, o melhor. Mas eu acho que isto aplica-se em tudo. Estamos a falar em hotéis, mas tudo o que seja, É verdade. não Ó, é? Filipe, eu agora vou abraçar uma área, não é a mesma área, mas começar a afunilar ali um bocadinho para o outro lado e se calhar quem está a ver sente-se nesta situação e eu falei um bocadinho em bastidores contigo neste caso. Já agora quero agradecer a quem está aqui no Instagram em direto, façam comentários aqui à convidada, aproveitem o direto e se vocês tiverem alguma questão a colocar, aproveitem também, posso eu não colocar, porque às vezes são questões que me passam ao lado ou porque eu não as vivencio e vocês possam estar a passar por uma situação dessas. E aproveitem a Filipa nesse sentido, porque ela dá para perceber que é muito boa. E aqui no Facebook, obrigada também a quem está a assistir e deixem comentários. Ó Filipa, estava eu a dizer-te em bastidores que se calhar há aqui muita gente, algumas pessoas, espero que não sejam muitas, mas que às vezes estão frustradas no local de trabalho por inúmeras situações. E aqui vamos falar já mais do teu superior hierárquico. Ou seja, chegar à conversa com o chefe, com o patrão, com o que seja, com a entidade empregadora, às vezes nem sempre é fácil fazer-nos ouvir ou porque temos aqueles patrões que acham que têm sempre a razão. E que a pessoa que recebeu o ordenado ao fim do mês só tem de estar satisfeito por estar a receber o ordenado ao fim do mês e é pago para aquilo e acabou. Achas que esse tipo de postura tem pernas para andar? Ou isso cada vez tem de começar a cair mais por terra? Porque às vezes o que eu sinto é que os patrões, e já algumas pessoas me disseram isto, e eu também já ouvi isto uma vez, mas depois a pessoa acabou por perceber o que é que eu queria dizer, porque quando a gente veste a camisola e estamos a dar a cara e a pessoa nem sempre está presente, se realmente vestirmos é como se a coisa fosse o nosso negócio, porque é a nossa cara que está ali. E então, quando eu vejo que a coisa não está a funcionar, porque se calhar a pessoa não está a ter melhor estratégia, a minha superior não está a ter melhor estratégia,
tentamos chamar a atenção no sentido de, se fizéssemos assim, assim não está a funcionar, aqui isto não funciona. No outro relógio, no outro lado, com outras pessoas, com outros géneros de clientes, que são clientes diferentes, dependendo da zona geográfica, funciona, mas aqui não está a funcionar. Temos de implementar as coisas diferentes. E às vezes o patrão, a entidade superior, sente que isso é uma afronta, ou que a gente quer é ocupar aquele lugar, ou que queremos mandar mais do que eles. Como é que uma pessoa, ou como é que tu sentes que a pessoa devia lidar com essa situação? Se a pessoa que nos está a ouvir, alguém que esteja aqui a ouvir, está numa situação em que está a começar a sentir frustração no trabalho, que até recebe, o ordenado não está atrasado, não é essa a questão, mas começa a haver ali um ambiente de não se fazer conseguir ouvir, ou de querer dar uma opinião e não sentir que seja ouvido, e estar ali assim um bocadinho bola de neve, um bocadinho de joguete, sentir-se que só estou ali para cumprir uma obrigação. E depois tenho de ouvir, às vezes, coisas, ou insatisfações, ou coisas do trabalho, e estou ali e tenho de me calar. O que é que tu achas que uma pessoa devia fazer, ou o tipo de atitude, ou mudar o tipo de conversa, ou da abordagem? Comentei para nós. Olha, eu vou escrever no momento em que eu tiver de contratar alguém, eu vou tirar aqui uns tópicos. Não, sabes que, como é óbvio, cada vez mais faz sentido que as pessoas se sintam comprometidas, e uma forma das pessoas se sentirem comprometidas e envolvidas é poderem participar. E eu aí, pronto, não sou a favor do autoritarismo, no sentido de não há nenhuma ideia que seja melhor que a minha e não há opinião que mereça ser ouvida. Eu acho que nesses casos as pessoas devem pensar efetivamente se aquele é o sítio para se estar. Porque nós passamos a maior parte do nosso tempo a trabalhar, é muito importante que isso seja uma experiência agradável. E isto não é uma utopia, porque eu tive o privilégio de trabalhar em várias empresas em que isto aconteceu, por isso nem sequer se pode dizer isso é muito bonito, mas isso vem nos livros. Se dá trabalho, dá, porque as pessoas são todas diferentes, as pessoas têm opiniões diferentes, e eu costumo dizer que as opiniões são muito bem-vindas. Nem sempre, às vezes, é possível ir avante com a opinião de cada um, porque às vezes ou não se aplica, ou a pessoa também não teve, às vezes, o cuidado de ver se aquilo implica custos adicionais, e hoje em dia fala-se muito, outra vez, na era dos custos. E é muito importante que as pessoas também pensem às vezes um bocadinho antes de dar uma sugestão. Claro que do outro lado tem que haver uma predisposição para ouvir, porque senão ninguém vai dar uma sugestão a quem não quer ouvir. E uma das coisas que eu fui aprendendo ao longo dos anos foi que quem está na operação, seja em hotelaria, seja em qualquer negócio, seja numa loja a atender um cliente, as pessoas que estão na operação e no dia a dia a lidar com os clientes são aquelas que melhor podem sugerir alterações, introduções de determinadas ou peças ou métodos de trabalho. Porquê? Porque são as pessoas que estão no dia a dia e que sentem muitas vezes essas dificuldades, ouvem o feedback dos clientes. Uma das coisas que nós fazíamos muito em hotelaria era analisar os comentários que os clientes deixavam. No sentido de perceber como é que nós podemos melhorar, como é que nós podemos responder a uma reclamação. E quando eu digo reclamação, não tem que ser nada catastrófico. Uma observação, nós tratamos como reclamação, para que as pessoas possam perceber o interesse que isso tem. Mas isso também tem muito a ver com a atitude, que, como tu falas do tal superior hierárquico, se eu erro, por alguma razão, e se eu for chamada a atenção, mas não me disserem como é que eu devo fazer no futuro, eu se calhar dificilmente volto ou a sugerir, ou dificilmente volto a fazer a função com confiança. Por isso, lidar com pessoas é um desafio constante. Não há um livro que nos diga o que fazer, mas uma coisa que eu aprendi muito ao longo destes anos é muito importante escutar as pessoas, ouvir o que elas têm para dizer e fazer as perguntas. E muitas vezes o que acontece é que quem está do lado da liderança pode não saber fazer as perguntas corretas, porque são as pessoas que estão ali no dia a dia que vão ter as respostas.
E é muito mais fácil quando trabalhamos em equipa do que quando, sozinhos, queremos definir determinadas estratégias que depois podem não se adequar. E então aí é importante que, quando uma pessoa não se sente ouvida, que é uma pessoa que até veste a camisola, que vai todos os dias, ou pelo menos até aí, até há bem pouco tempo, trabalhar com muito entusiasmo, e começa a não ter essa recepção, pelo menos esse ouvir, já não digo que se leve sempre em conta tudo e que se vá fazer tudo o que a pessoa sugere, mas se a pessoa ao menos nem sequer é ouvida, a pouco e pouco a pessoa vai se desmotivando. E ou tem uma conversa séria com a sua chefia, no sentido de perceber se há um futuro nessa empresa para o próprio, mas para isso é preciso a pessoa também ter clareza sobre aquilo que quer. E muitas vezes o que acontece é que as pessoas estão a trabalhar porque precisam de ganhar o seu dinheiro, como é óbvio, de pagar as suas contas, mas esquecem-se de ir um bocadinho mais além. E como tu dizes que há situações em que as pessoas até são bem remuneradas, não está aqui essa questão, e acabam por estar desmotivadas porque até querem ser mais participativas no dia a dia da empresa e do outro lado não é dada essa oportunidade. Então, Filipe, achas que faz sentido quando os patrões deixam de ter aquela visão como patrão, não é? Ou saem daquele patamar, porque uma pessoa não precisa de galões para ser um líder, não é? Um bom líder. E às vezes confunde-se o patrão com líder. São coisas diferentes, não é? E faz sentido o que eu vejo, e também já tive a sorte de estar a trabalhar com pessoas assim, que é o sentar, conversar e fazer ali um bocadinho, reunir a equipa e até perceber, mesmo quando a situação não está boa, por algum motivo, mostrar às pessoas que, olha, passa-se isto assim assim, a verdade é esta, o que é que vocês aconselham? Têm alguma ideia, alguma sugestão para darmos a volta a isto? Falta, se calhar, um bocadinho desta humildade da parte de um patrão, para saber reconhecer também quando é preciso falar e integrar e estar, se calhar, e almoçar com os empregados. Às vezes as pessoas sentirem esse lado mais humano, se calhar ainda com mais gosto trabalham. Por acaso isto da parte da humildade, até recentemente tive com a minha convidada, foi minha patroa durante 5 anos, em que ela dizia, uma das coisas a se ter como patrão é também ter a humildade do papel que se veste e saber que não se sabe tudo. Estamos sempre a aprender. E uma pessoa que tem medo de um funcionário dar uma opinião que seja construtiva, tem às vezes receio de sentir que está a ser... Epá, eu já estou a ficar ali um bocado obsoleta então, porque são novas ideias. Não tem de sentir isso. Se as pessoas sentirem que é um todo e que estão todos ali juntos para o mesmo, achas que os patrões, e se alguém tiver aqui um patrão, ou se for patrão, nem que seja para pensar um bocadinho, tipo, se calhar estou a fazer isto e não devia. Achas que faz sentido isso? Ou és a política, ou achas que convém ter cuidado para não misturar, para não ficarem à vontadinha? Porque uma é muito cool, é muito fixe, não sei o quê, mas depois pode haver ali um bocadinho a quebra o próprio funcionário, perder ali um bocadinho de discernimento daquele respeito. Então, está bom, ali. Ou então dosear um bocadinho isto, ou ir, por exemplo, é patrão, é o chefe, mas, por exemplo, está com eles também fora da empresa, ser diferente. Ou seja, não misturar dentro da empresa para coisas fora da empresa. Ou achas que não? Basta uma questão de forma de falar, de logo os pontos nos is, e isso também deve estar dentro da empresa. Eu acho que cada vez mais é importante que as pessoas percebam a humanização, não é? Seja colaborador, seja a hierarquia, seja líder, como tu disseste bem, ser chefia não significa ser líder, e a liderança eu defendo que é uma escolha. Nós escolhemos ou não ser líderes, e nesta escolha vem também esta capacidade de nós podermos separar as águas, não é? Não quer dizer com isto que eu não tenha um convívio
com um colaborador meu. No entanto, quando for a altura para falar em coisas mais sérias, eu tenho que ter a capacidade, se ele não tiver, ele ou ela não tiver essa capacidade, de então nessa altura poder separar as águas, se isso for necessário. Porque muitas vezes nós pensamos nestas coisas, mas será que é mesmo necessário? Pode não ser, e estarmos aqui a pensar numa situação que nem carece de grande pensamento. Se pensarmos se é importante os títulos, os doutores, os engenheiros e por aí fora, eu ao longo da minha carreira nunca impus títulos e nunca tive uma situação ou outra, como é óbvio, em 20 e tal anos de carreira não seria muito correto da minha parte dizer que tudo foi um mar de rosas, porque não, teve os seus altos e baixos, também me deu a aprendizagem, mas sempre tive a capacidade de, mesmo em situações mais em que lidamos com as pessoas fora do trabalho, em que está tudo bem, e depois lá dentro é uma questão de nós também sabermos gerir as coisas, e eu acho que a pouco e pouco as pessoas também vão percebendo isso, pode haver uma ou outra situação, mas agora, claro, se é um risco, depende da cultura da empresa, depende da maneira como nós também gostamos de ser vistos dentro da empresa, há pessoas que gostam de criar essa distância, há pessoas que o próprio comportamento e a própria personalidade não gostam dessa proximidade. E eu costumo dizer, assim como tu dizes, que o tal patrão que poderia muitas vezes despir o papel e ser mais humilde, eu também defendo que o próprio colaborador também pode ser empreendedor. Ou seja, trabalhar por conta de outrem, mas pensar o negócio como sendo seu. E o tal intraempreendedorismo que se começa a falar muito, e isto para nós termos a capacidade de olhar e ver como é que está a empresa num todo. Agora, como tu dizes e bem, é também preciso que exista uma clareza por parte da empresa, nomeadamente comunicar quando as coisas estão menos bem. Se uma empresa tem resultados menos bons, por que não transmitir às equipas? Por que não ser transparente? Não precisamos de ir com um discurso absolutamente catastrófico. Não, mas no sentido das pessoas perceberem que para o bom ou para o mau fazem parte. Se calhar sentem até essa humanidade e o descer à terra, a parte humana, não, vamos levar disto, é uma pena disto, não. Mas também gostei do que tu disseste, que um empregado só queixar-se também não é bom, porque também satura quem está ali, porque um empregado sai do trabalho e tudo bem, e ao fim do mês tem lá o ordenado. Um patrão sai do trabalho, muitas vezes fora das horas, e está a pensar nas contas que tem para pagar, não sei o quê. E às vezes nem sempre acontece como as pessoas querem, ou as coisas não acontecem com o timing que a pessoa quer. E muitas vezes não se quer transmitir isso pela vulnerabilidade que isso dá. Mas também é importante, se eu disser a um empregado, olha, precisava que, claro que não é dar papéis ou fazer coisas que não sejam de acordo com a função, mas imagina, olha, eu precisava que fosses ali e me disses isto, e a pessoa ainda ter mais à vontade de fazer ainda mais. Olha, eu vi isto, mas lembrei-me, quando vi isto, vi qualquer coisa que se calhar não era pior aqui. Ou seja, ter este mindset, ou seja, este tipo de capacidade de sentir-se inserido, mas também de fazer parte integrante para crescer alguma coisa, também faz parte, não, porque os patrões têm deveres, mas os empregados também. E se calhar é uma relação, não é? Dentro das empresas é sempre uma relação, por isso isto tem sempre dois lados, tem sempre todas as pessoas têm as suas maneiras de ser, as suas personalidades, os seus comportamentos, e aqui a questão é que as pessoas não deixam os problemas à porta da empresa. Todos nós levamos as situações que nos acontecem em termos pessoais no nosso dia-a-dia, mas olha, isto é como eu posso comprar um fato de alta costura ou pedir para que tu me faças um fato de alta costura e eu, se não tiver a humildade de estar perante as outras pessoas e de pedir ajuda, eu posso ter uma roupagem e o interior ser outro totalmente diferente. Por isso, eu acho que isto tem que ser tudo congruente. É muito importante que nós possamos chegar, porque às vezes as pessoas dizem, os gabinetes de felicidade, as empresas agora querem
querem criar coisas que são utópicas. Mas quando a empresa cria o gabinete de felicidade é porque também tem esta preocupação de ter alguém dedicado com os seus colaboradores, alguém que possa pensar um pouco mais além o que é que nós podemos fazer para além da remuneração que pagamos no final do mês. E os colaboradores, por sua vez, devem colaborar com estes gabinetes no sentido de também os ajudar a mostrar o que é que para eles é importante, porque a felicidade é um momento e nós trabalhamos diariamente para a nossa felicidade. E é muito importante nós sabermos o que é que nos faz feliz. E quando eu pergunto às vezes às pessoas o que é que te faz feliz, as pessoas não sabem. E tudo começa aqui. E quando eu não sei se uma simples flor no caminho do... Eu no outro dia fiz um exercício que era pedir às pessoas que reparem em detalhes que nas rotinas que têm, que habitualmente não reparam. E recebi coisas magníficas, fotografias de flores, de bichinhos, disto. Olha, ainda nem tinha percebido que isto estava ali, ou não tinha percebido que esta flor anda no meu jardim há não sei quanto tempo. E nós muitas vezes focamos tanto nas questões do trabalho e do chefe e do colega, mas o que é que nós queremos? A nossa vida é muito mais para além disso. Nós podemos estar felizes no trabalho, sem dúvida, mas há tanta coisa à volta disso e muitas vezes o facto de nós só termos o trabalho faz com que possamos colocar toda a carga e a responsabilidade, quer seja no colega, quer seja na própria empresa. E às vezes os dias correm bem, outros dias correm mal, e está tudo bem, é como eu costumo dizer. Não, isso é fantástico. Para quem nos está a ouvir e percebeu agora a Filipa aqui a falar muito do Gabinete da Felicidade, e é o que dá um nome aqui, um bocadinho a este direto, a esta live, meu Deus, a 48ª live, acho eu, exatamente, ai meu Deus, isto passa o tempo a voar. E eu não quero roubar muito tempo, a Filipa está aqui a dar o tempo dela, a vocês e a mim. Mas a Filipa estava a falar do Gabinete da Felicidade e porquê? Porque a Filipa, com este percurso maravilhoso que ela já tem e que já mostrou na área dos recursos humanos, recebeu um convite fantástico e deve ser ali uma coisa, eu nem acredito, aquele deve ter sido um misto, ela também está aqui para dizer, um misto de uma adrenalina com, meu Deus, acredito que foi ali um misto de muita coisa, será que sou capaz? E será, e meu Deus, é possível? E é. Mas a Filipa recebeu o convite, penso que diretamente da própria empresa, da Água Monchique. Eu não sei se já lá estavas na parte dos recursos humanos e quiseram integrar isto ou vieste mesmo de fora para lá? Não, eu vim de fora, toda a vida trabalhei em hotelaria e foi com muita felicidade mesmo que recebi o convite, porque acho que é tão importante quando as empresas assumem publicamente este compromisso, e isto é um assumir público deste compromisso. Se me disserem, já fazíamos isto antigamente, noutras empresas, sim, eu acho que esta parte dos recursos humanos habitualmente já o faz de outra forma, não uma forma formal, e é muito importante quando as empresas começam a assumir este compromisso público de que a felicidade dos seus colaboradores é das coisas mais importantes, ao ponto de contratarem, claro que para mim é um enorme privilégio ter sido eu, de contratarem uma pessoa dedicada a esse tema, e é um tema super desafiante, porque tal como referi, a felicidade, ela muda consoante a pessoa, mas é o trabalhar nisso, o perceber... Parece algo tão abstrato, mas algo também tão simples, se calhar, de conseguir conquistar com as pequenas coisas. E tu estavas a dizer que até uma simples fotografia de uma flor ou das pessoas repararem em pequenas coisas, não estamos a falar de coisas megalómanas. Ninguém ficou feliz por ganhar Euromilhões porque não o ganhou, mas de pequenas coisas. E tu, em bastidores, disseste-me e deste-me um exemplo como é que as pessoas, às vezes, com pequenas coisinhas, ficam tão felizes, quase como se ganhassem
não digo Euromilhões, mas quase ali uma coisa extraordinária. Até se quiseres partilhar aqui connosco. Mas isto parece tão utópico e, no entanto, criar um gabinete da felicidade, porque é real. Aqui a Filipa trabalha no gabinete da felicidade. Ela já vai dar aquele exemplo que me falou em bastidores, mas diz-me só um parentesezinho. Como é que os funcionários, quando lá chegaste, porque não eras uma cara integrante da equipa, quando reuniram, não sei, reuniram e disseram, aqui a Filipa vai coordenar, não sei se há mais trabalhadores, eu li a notícia que eram 73, acho eu, ou Sim, 6. somos ao todo somos 74 agora. 74, mas foi, o impacto inicial foi tipo, que é isto? Ou foi, não, já sabiam todos para o que estavam? Não, as pessoas acolheram-me muito bem. Não houve ninguém que me dissesse, mas o que é isto? Isto é uma utopia? Nada, nada. As pessoas até começaram a brincar comigo e até diziam, lá vem a felicidade. E eu fiz questão de falar um a um com cada colaborador, de perceber. Claro que isto é um trabalho contínuo, ainda nós vamos nos primeiros passos, e ainda há tanta coisa para fazer, mas aquilo que as pessoas mais me disseram foi que tinham gostado imenso da ideia, no sentido de saberem que têm uma pessoa específica a quem eles podem telefonar, a quem eles podem ir ter, para esclarecer situações que eles têm, às vezes uma simples conversa, e é muito importante que isso aconteça. Por isso as pessoas receberam a notícia de uma forma muito positiva. Claro que as expectativas é que tudo vai mudar, mas as coisas não se podem mudar todas de um dia para o outro. Há muita coisa que já está feito e que é fantástica, há que continuar e ser consistente naquilo que também já existe, e privilegiar, e eu acho que as pessoas reconheceram isso. Reconheceram no sentido de que a empresa está genuinamente preocupada, no sentido de ter e começar a criar esta estrutura para poder apoiar todos os colaboradores, e eu acho que isto foi muito bem, acho não, tenho a certeza, pelo menos foi a sensação que me foi transmitida. Ainda hoje estive na fábrica, estive a falar com alguns deles, e é muito engraçado porque eles têm sempre ideias, e nós estamos a recolher essas ideias para, a pouco e pouco, irmos percebendo. Primeiro há que perceber onde estamos. Nós sabemos por onde é que queremos ir, mas temos que perceber o que é que existe entre onde estamos e onde queremos chegar. E os passos, às vezes é mais fácil e se calhar começa a fluir mais esse tipo de resposta pelos funcionários quando são também incentivados a participar e a fazer. Mas sim, eu interrompi-te ainda há bocado porque eu ia-te dizer, então, para partilhares comigo pequenas coisinhas que fazem, e de certeza que se calhar aqui alguém também, ou se calhar todos os que estão aqui a ver, já tiveram esta sensação. Estavas-me a dizer... Olha, estava-te a dizer, porque há estudos que provam que realmente nós chegamos a determinada altura e há determinadas recompensas que nós inicialmente, para nós é muito importante, mas que depois deixam de ter o efeito que nós achamos que tem, nomeadamente o receber o ordenado ao final do mês. Então, os estudos provam que descobrir 20 euros numas calças que nós já não nos lembramos que os tínhamos lá, e vestir as calças e de repente pomos a mão no bolso e descobrimos os tais 20 euros, tem um efeito muito maior de recompensa do que quando tu recebes o vencimento ao final do mês, porque independentemente da necessidade que tu tens, sabes que é uma coisa expectável. Aliás, tens uma reação contrária se ele não estiver lá no dia em que tu precisas que ele esteja. Quem é que já não sentiu isto? Eu até por €1. Às vezes lá descobri €1 perdido no meio da mala porque a carteira, o porta-moedas viram e eu, olha aqui €1. Portanto, olha, comentem aí se vocês não sentiram isto. Eu já agora, e não querendo alongar muito e dando quase assim em reta final, mas eu sou sincera, Filipa, parece que eu estou só a falar 10 minutos. Olha, desculpem lá quem está a ouvir, que já está a dizer para se calhar se ir embora, mas pronto, para mim está a ser maravilhosa a conversa. Eu vou partilhar contigo. Eu acredito que isto seja para ambas, mas sobretudo também eu acho que para o teu trabalho. Eu aqui em Instagram vocês não vão ver, mas eu vou partilhar aqui os parabéns dados pelo David Grades.
Não sei se conheces, Filipa. Não, acho que não, sim. Mas depois terás a oportunidade, provavelmente ele se calhar até vai seguir o teu trabalho. E aqui o Osvaldo que vai também estar num direto comigo. Não agendei com ele a data, mas obrigada, Osvaldo, obrigada pelos parabéns. São trabalhos extraordinários que cada um faz e nós juntos somos mais fortes e somos coesos. Nós não vivemos sozinhos. E estava aqui uma pessoa que eu agora já não me aparece aqui o comentário porque já foi passando aqui no Instagram, mas é Cláudia. A Cláudia, gostei muito de ouvir a ambas. Grande beijinho para as duas. Obrigada, Cláudia. Foi uau, live uau. Obrigada. Se não conseguirem ver até ao fim, ou se eventualmente não deu para ouvirem desde o início, isto fica disponível. Eu, por acaso, não costumo retirar os diretos. Mal ou bem, eles fazem parte e podem fazer toda a diferença se vocês o ouvirem. Hoje pode fazer um efeito, mas se calhar daqui a um mês, se estiverem a passar por outra situação, vocês vão ouvir algum direto, e eles também têm os títulos, se vocês se lembrarem, vejam, revejam, e às vezes pode nos dar outro tipo de reação. Eu costumo dizer que é quando leio um livro. Leio um livro aos 15 anos, às vezes aos 20 anos leio o mesmo livro, já não me diz o mesmo, e às vezes aos 30 anos lê-se o mesmo livro porque nos disse alguma coisa e já não nos diz também a mesma coisa, ou seja, formas diferentes, momentos de estar diferentes, também é diferente. E às vezes até um pequeno comentário num dia, a nós parece que foi mesmo ali levado a peito e caiu tão mal, e que a pessoa nem disse aquilo com um sentido, para nós tem uma dimensão gigante. E isto eu estou a falar de trabalho, por exemplo, mas no outro dia o mesmo comentário e a pessoa até se ri e boa onda, não é? Ou seja, é muito complicado às vezes a gestão das equipas, mas também é um trabalho feito por trás, como a Filipa diz, e nota-se que tu tens muito cuidado em ouvir e disseste isso várias vezes, parece que não, ou se calhar já está tão em ti, mas uma das coisas que tu disseste várias vezes é ouvir, aprendeste a ouvir, começaste a perceber ao fim destes anos todos que era importante ouvir, e é um bocadinho isso, e costumam dizer, não é? Por acaso temos duas orelhas e uma boca, às vezes precisamos de ouvir mais e falar menos, ou falar quando é oportuno, não é que a gente esteja de estar sempre calado, que não é o meu caso, que eu falo pelos cotovelos, mas também é importante o papel de ouvinte, e às vezes esse papel e ter essa consciência que aquela pessoa naquele dia não está bem, ou por algum motivo está num período que não está bem, perceber esse motivo, que às vezes as pessoas também escondem, se calhar vem dar resposta a outras situações e se calhar tenta-se coordenar a coisa de outra maneira. Ou então reunir os colegas e falar daquele colega, passa-se isto, falarem, perceberem e às vezes estarem ali para todos, todos para todos. Também depende de cada funcionário, o que é que cada funcionário integra e entrega também. Mas é uma, ou seja, depois deste direto percebemos que tudo está interligado, tudo tem pesos importantes e nenhum é mais do que outro. O patrão tem o dever de pagar ao funcionário, mas o funcionário também tem o dever de vestir e de se integrar e de querer também empreender, fazer alguma coisa ou até dar sugestões e mudar também a forma como o patrão, porque é uma bola de neve. Se nós vamos ouvindo, as pessoas também gostam de se fazer ouvidas e dar ideias, não terem aquele medo de vou opinar e até acho que faz sentido e vou sempre ser criticado. Mas também depois acaba por ser uma bola de neve para aquilo que a gente traz para a vida pessoal e para casa. Sem dúvida, sem dúvida. Conhece que vem frustrada do trabalho, quem carrega ou descarregam nos mais próximos só em casa porque não podem descarregar no trabalho com medo de serem despedidos, não é? Ou seja, nós não nos sentimos bem. Achas que os recursos humanos, Filipa, as pessoas, eu não sei, como recursos humanos, as pessoas chegam até ti, não digo agora se calhar no trabalho que estás a fazer exatamente, mas por exemplo na área da restauração, os funcionários chegavam até ti de forma a criar a ponte para o patrão, de forma passa-se isto ou não estou a gostar disto, eras assim um bocadinho ouvinte, havia muito isso. Sim, com muita frequência, e nós acabamos por incentivar. Tu há bocado estavas a falar as pessoas quando são chamadas aos recursos humanos, nós até costumamos dizer ao contrário, nós costumamos dizer que os recursos humanos, ninguém passa lá para nos convidar para ir beber café, a gente só passa nos recursos humanos quando há problemas.
Bem E muitas visto, vezes bem visto. Olha, nós uma temos pessoa chegar lá, Filipa, preciso falar consigo. E tu, oh meu Deus, que dor de cabeça. Olha, para dizer que adorei o dia 2. isso é muito raro, isso é muito raro, Até é estranho. muito raro. É muito raro mesmo. E repara, nós acabamos por fazer aqui o filtro, não é? Porque as pessoas às vezes chegam aos recursos humanos irritadas, acabam por dizer algumas coisas que, se calhar, em contexto direto, era capaz de não correr muito bem. E nós temos que ter esta capacidade também de filtrar, perceber que a pessoa não está no seu momento, no seu melhor momento, que a pessoa tem essa necessidade de chegar ali e dizer uma série de coisas, e nós depois temos que perceber qual é a verdadeira intenção, qual é o verdadeiro problema, e não ligar muito às palavras que são ditas, porque às vezes as pessoas vêm Não são irritadas. ditas propriamente para a Filipa, são Não. ditas para o papel que a Filipa ocupa. Sim, sem Muitas dúvida. vezes não é direta a nós, mas para o Sim. papel que se ocupa, não é? Sim, nós aprendemos muito rapidamente a tirar essa carga, porque aquilo não são ataques pessoais a nós, não tem nada a ver com isso. E muitas vezes, quando se referem a determinados, ou colegas, ou clientes, ou chefias, seja quem for, muitas vezes não é nada daquilo que as pessoas querem dizer, as pessoas simplesmente estão irritadas, e às vezes só aquele bocadinho que estão ali connosco é o suficiente, e muitas vezes dizem, pronto, agora que já disse tudo o que tinha a dizer, vou trabalhar. E pronto, e nós ficamos com a situação a digerir tudo aquilo. Vocês ficam com o menino das mãos e a pessoa, pronto, já descarguei, até precisava era deitar cá para fora e pronto. Exatamente. Muitas vezes acontece. É bom, mas é preciso não ser esponja nesse lado, não é, Filipa? Senão a gente vai ficar ali um bocadinho a moer, tipo, ai meu Deus. Sim, temos que ter essa capacidade pronto, também de arranjar os nossos escapes. E muitas vezes acontece que as pessoas nos recursos humanos não têm esses escapes. Nós passamos muito do nosso tempo a recomendar os outros a terem hobbies e por aí fora, e depois acabamos por fazer exatamente o contrário. Então, ao longo do tempo, ao longo destes anos todos, uma das coisas que eu fui aprendendo é que quem trabalha em recursos humanos não tem que encher, tem que ter capacidade e ferramentas à sua disposição para poder também descomprimir, porque o dia todo ouvir a reclamação às vezes não é fácil, não é? E não então, é nada fácil. Então não aqui... é toda a gente que tem a capacidade que tu tens, não é? Porque lá está, ninguém vem propriamente para te convidar para dizer que o dia foi maravilhoso, não é? Tu tens de pôr à porta. Livre de sugestões, faz favor. Não, pode vir fazer uma reclamação, mas tem de vir em paridade com uma sugestão ou não, mas tenho bons exemplos. Tenho bons exemplos. Já fui muito surpreendida, desde miminhos de doces, desde cartas. Já tive o privilégio de ser surpreendida pela positiva. É muito bom. Alimenta a alma. Sentes que estás no caminho. Sim. É muito fácil recordar vários episódios em que me deixaram mesmo sem palavras, que também não é fácil para mim. Tenho sempre qualquer coisa a dizer e já houve situações dessas, e é isso que nos faz continuar, é pelo menos a mim que me faz continuar, e acredito que à medida que nós vamos aprendendo cada vez mais a superar obstáculos e desafios, temos também a obrigação de ensinar outros a fazer isso, porque eu acredito no balancear das várias áreas da vida. E se nós descobrirmos, e eu falo balancear, não falo num equilíbrio, porque o equilíbrio para mim é uma coisa muito estática, e nós vamos ter alturas em que de altos e baixos, e nós precisamos de balancear as coisas e respeitar não só o nosso local de trabalho, mas respeitar também quem está em casa, que na maior parte das vezes não tem culpa nenhuma do que é que se passou no nosso dia-a-dia, e acaba por ser alvo de é quem está mais perto, é quem às vezes descarregamos, não é verdade? Temos que aprender a desmultiplicar aquilo que se passa, quer num lado, quer no outro, sendo que vamos sempre levar as coisas de um lado para o outro, somos humanos, temos uma só vida. É difícil de dividirmos e separar as águas, como é óbvio. É isso. Olha, espero imenso que tenham gostado, foram vários os comentários, obrigada. Aqui a Filipa é incrível, deu para perceber, é fácil
É fácil não entregar um elogio, no momento levar uma reclamação, não é verdade? Filipa, obrigadíssima. Antes de dar por concluído aqui o nosso direto, o que é que te faz feliz? Olha, o que é que me faz feliz? Faz-me feliz o sorriso da minha irmã. É das coisas que mais feliz me faz. Faz-me feliz alcançar resultados. Faz-me feliz o meu marido. Faz-me feliz os meus amigos. Faz-me feliz o sorriso da minha mãe. Faz-me feliz, sei lá, olha, tanta coisa que me faz feliz que quando umas não estão, eu substituo por outras, porque aprendi ao longo da vida a ter uma lista bem recheada de coisas que me fazem felizes, porque vão haver alturas em que nem tudo pode estar presente, mas vão haver outras que vão substituir e acho que é das melhores coisas que nós temos na vida é ser feliz com aquilo que temos, não com aquilo que só desejamos ou sonhamos. Exatamente, se não perdemos a vida toda só a desejar aquilo que não temos e não damos valor ao que temos, que é extraordinário e que tomara muitos que tivessem, não é? Não é mesmo? E a vocês, o que é que vos faz feliz? Reparem nas coisas de felicidade que aqui a nossa convidada Filipa disse, coisas tão simples e que às vezes esquecemos tanto. Se, por exemplo, já não falam há imenso tempo com aquele amigo que estão sempre a adiar e a marcar um café e quando é quando, e depois veio a pandemia e já não, toca lá a marcar novamente esse café há tanto adiado e que achamos sempre que temos tempo e um dia não temos. Por isso, bora lá resgatar isso, porque quando nós também estamos bem na nossa vida pessoal, no trabalho também se ressente. E o inverso também. Obrigada, Filipa. Extraordinário direto. Adorei. Espera aí que eu tenho aqui um comentário antes de fechar. Obrigada às duas, fantásticas. Obrigada ao João. É extraordinário aqui, Osvaldo. Já sabem que a semana começa a segunda. Se for comigo e com o Bani, que eu deixei no ateliê, ele vai me desculpar. Há de ser melhor ainda. Para a semana, mais uma convidada extraordinária, como sempre, são todos extraordinários. É difícil dizer, qual é que gostas mais? Não, são todas extraordinárias. Cada uma no seu papel, cada uma na sua função. E já viram que como isto tudo se complementa, completa. Já tive aqui tantos convidados, ainda tenho uma lista deles aqui pela frente. E é extraordinário vocês conhecerem estas histórias, porque às vezes o nosso mundo parece tão pequenino, e, no entanto, estas plataformas vieram-nos aproximar de outras pessoas, não aproximar daquele contacto físico como nós estávamos habituados, mas, quiçá, depois disto, vem o resto. Mas aproveitem isto, aproveitem para conhecer, para trabalhar mais conhecimentos, para abrir um bocadinho os horizontes e, às vezes, a experiência das outras pessoas, até os desafios que as outras pessoas têm podem ser os nossos e às vezes nós achamos que só nós é que temos problemas do tamanho do mundo e às vezes se começarmos a desconstruí-los afinal são do tamanho de grãos de areia. Por isso, olha, uma boa continuação para vocês, podem deixar comentários, vocês se quiserem participar no grupo privado Conversas de Armário em dose dupla, porquê? Porque sou eu e o Bani, não é verdade? Podem pedir para aderir, têm só de responder a umas questões de como a Filipa diz, as pessoas têm de perceber quando entram num espaço, perceber quais são as regras desse espaço, para que todos estejam em sintonia e para que se crie ambientes ainda mais perfeitos. Por isso, se quiserem, peçam para aderir no Facebook. Uma boa continuação e fiquem bem. Filipa, uma boa continuação para ti também. Obrigada, Sofia. Daqui do Instagram e para ti também uma boa continuação, Filipa, e obrigada, Sofia. Maravilhoso que continues, porque esse sorriso também contagia outros e chega uma altura que uma pessoa já não sabe porque é que sorri, mas tu desconstróis, a pessoa pode ir com uma cara assim toda e depois vê a sorrir e tu então porque isso também faz a diferença, porque uma pessoa quando choca com outra, quando outra pessoa está com outros níveis de energia diferentes, acaba por não responder ao mesmo e a pessoa acaba por perder aquela energia tão negativa, estar tão aceso. Por isso é fantástico também estar, quem está à frente, ter esse tipo
de postura como tu tens. Um beijinho, Obrigada. boa continuação a vocês e sorriam.